Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são agora 15 horas mais 2 minutos. Estamos iniciando, como já anunciamos, o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. E o assunto que hoje nós vamos estar debatendo aqui com as nossas convidadas, como também com o nosso convidado, o assédio. Ou seja, são vários os tipos de assédio, inclusive os mais conhecidos, o assédio moral, o assédio sexual, como também entrando agora também o assédio virtual. Nós vamos então avançar neste tema com as nossas convidadas, as quais eu passo a apresentá-las igualmente com o nosso convidado, doutora Carla Guimarães Macarini, que é advogada especializada no direito trabalhista. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa tarde para a senhora. Imagina, boa tarde a todos. Boa tarde também, muito obrigado. Cumprimento também a doutora Franci Ananias, ela que é mestranda pela Universidade de Brasília no programa de pós-graduação em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, né, doutora Franci? Também seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde também para a senhora, doutor Bruno Brant, que é advogado, especialista no direito do trabalho, também conosco aqui nesse nosso debate, né, doutor Brant? Também seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Boa tarde. Senhor. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Então vamos nós aqui, né, já avançando, portanto, aqui neste tema tão, assim, importante, tanto para o conhecimento de quem poderá ser um alvo em potencial de sofrer um assédio, como também daquela pessoa que às vezes está praticando o assédio e não sabe que está realmente cometendo, portanto, ali um crime, alguma coisa, né, portanto, nesse sentido. E os comportamentos também, né, as consequências, tanto para um quanto para outro. Por isso nós temos aqui especialistas no campo do direito, como também no campo da psicologia, né? Eu avanço, portanto, com a senhora doutora Carla Guimarães. Como é que a senhora pode nos ajudar a entender este conceito, ou seja, o assédio? Quer dizer, o que seria um assédio? É um xingamento? São impropérios? São, de certa forma, ataques diminuindo as pessoas? Quer dizer, só que para cada maneira de ação tem um tipo de assédio. Quais são os assédios? Seriam esses que eu coloquei aqui na abertura do programa ou existem outros? Primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. E sim, mas não apenas. O assédio, que no meu ponto de vista é aquele que atinge a maior parte da população, é aquele assédio que é muito sutil, que é o mais sutil. Inclusive, o assédio ele não é só uma questão positiva, né? Uma questão de fazer. Então, eu vou xingar, vou passar muito trabalho, mas também a posição negativa de você diminuir uma pessoa, de falar assim, por exemplo, trabalho com um colega, não vou passar essa demanda para esse colega porque ele não é capaz. Então, é uma forma de também minar a autoestima, não só sobrecarregando, não só fazendo essa ação, né, positiva, essa ação que é mais conhecida, mais popular, mas também a negativa. E complementando a resposta, é tudo isso e muito mais. Às vezes, aquele contato físico que a pessoa fica desconfortável, antigamente era mais comum, né? Dar um tapa na bundinha, dar um tapinha na bunda. Isso era comum um tempo atrás. Isso também pode ser considerado assédio. Então, assim, é muito importante que a pessoa tenha noção de qual contexto ele está inserido, né? Que o contexto do trabalho é um contexto profissional, e adequar a sua conduta ao espaço que ele está ocupando, né? Então, é mais por aí. É isso, porém, muito mais. Entendo. Doutor Brant, é evidente que, claro, né, como muito bem pontuou a doutora Carla, citou aqui um caso, mas o assédio, ele só é caracterizado no ambiente de trabalho ou não? Não tem vinculação só com um ambiente, mas com diversos ambientes. Às vezes até um ambiente doméstico, um ambiente familiar, ele pode vir a acarretar, a concretizar um assédio, seja sexual, moral, e isso tem a ver com a vontade das partes também, né? Você identifica ali que a falta de vontade da pessoa de estar ali naquela situação, e às vezes ela não identifica que ela está naquela situação de assédio, aquilo ali já começa a configurar, e mais para frente pode até ser um pouco tarde, né, para remediar de uma forma até pro lado psicológico,
né? Como acredito que a doutora Franci vai abordar muito melhor esse assunto do que eu, né? Só que a gente identifica quando ingressamos em qualquer tipo de ação trabalhista, a gente identifica quando a pessoa vem com aquele medo, com aquele receio, até a postura dela muda. Quando ela chega com essa demanda para a gente, o psicológico dela está abalado, o físico dela está abalado, a gesticulação dela muda muito. Já peguei casos de a pessoa, num momento da vida, ela está de um jeito, tá agindo de um jeito, 5 anos depois vou falar com ela, não, poxa, doutor, sofri um assédio assim assado na empresa. Só que ela está acuada, está assim, suprimida mesmo. Aquilo suprime mesmo a pessoa, o psicológico da pessoa, o físico da pessoa, tudo fica abalado. Imagino. Como foi dito aqui, doutora Franci, pelo doutor Bruno, quer dizer, se tem assédio no seu familiar, seria aquele tipo, um dos filhos acha que os pais dão preferência mais para um outro, você é queridinho da mamãe, ou então você é o queridinho do papai, quer dizer, isso seria um assédio ou assédio no ambiente familiar seria de uma outra maneira? Ele ocorre de diversas formas, né? Hoje, inclusive, dentro da psicologia, a gente já utiliza o termo assédio moral relacionado ao trabalho, porque, como o Bruno trouxe, né, a gente tem essa diferenciação, de fato. Mas dentro da constituição familiar, ele se mostra de diversas outras formas. Então, vem, por exemplo, num abuso financeiro, que às vezes é uma coisa que a gente não discute muito, mas, por exemplo, pessoas que pegam cartão, utilizam de dinheiros de pais que sabe que não vai cobrar, né, e já faz isso intencionalmente. Vem com outros tipos de exclusão também, então, realmente diminuindo. O que caracteriza o assédio moral é sempre a frequência que essa violência ocorre, né, diferente do sexual. O sexual, realmente, um caso isolado, como a própria Carla trouxe como exemplo, um ato já caracteriza. O assédio moral, ele é sempre intencional, ele tem essa intenção de minar a confiança da pessoa, então a pessoa realmente é violentada, e ele é frequente. Então a gente sempre utiliza ali uma frequência mínima de 6 meses para conseguir caracterizar se está ocorrendo um assédio moral. Então, dentro do contexto familiar, isso vai se dar de diversas formas, né? Tudo que for feito ali com a intenção mesmo de minar a confiança, a autoestima, trazendo diversas consequências psicológicas que na hora que a pessoa está praticando a violência, ela nem imagina que pode causar, mas ela imagina sim que vai causar essa autoconfiança minada, de fato, né? Então, o que caracteriza o assédio vai ser sempre essa frequência e essa intenção, né? Entendo. Bom, vamos focar aqui, a princípio, no local de trabalho, né, doutora Carla, como também a doutora Franci, como também o doutor Bruno. Ou seja, no local de trabalho, quais são os sinais que, de alguma forma, eles são, de certa forma, trazidos, ou de alguma forma acontecem tanto por parte de quem está sofrendo e não sabe que está sofrendo, como também por aquele que, de alguma maneira, está praticando. Vamos imaginar que ele também não esteja sabendo que esteja também praticando. Quais são esses sinais da existência no local de trabalho do assédio moral? Olha, na minha opinião, e vou falar pela minha experiência como mulher, que não tem como a gente fugir disso, né? Infelizmente. Sempre começa com um comentáriozinho. Mas que tipo de comentário? Assim, depreciativo ou elogio? Não, porque às vezes começa com, por exemplo, assim, mas a pessoa, por exemplo, nossa, hoje você tá com um decote muito bonito, seus seios estão aparecendo. Nossa, hoje você tá com porque é até difícil reproduzir, né? Mas eu tô imaginando o que a senhora quer dizer. Sabe, porque repetir, mas às vezes é até mais sutil. Nossa, hoje tá bonita, vai pra onde assim? O que você quer com isso? Por que você estava se vestindo assim? O que você quer com isso? Então começa assim, a vítima geralmente ela acaba, por ser uma situação tão desconfortável, ela é como se ela abrisse espaço para que ele continue agindo daquela forma, né? Reiterando aquela conduta, mas não propositalmente longe de colocar a culpa na vítima, não é isso que eu estou dizendo. É porque é uma situação tão desconfortável que é muito difícil você frear naquele primeiro momento. Olha, não gostei disso. Isso aqui é muita maturidade, muita experiência. É muito complicado já chegar, olha, vamos frear isso. Então, como começa, eu acredito que seja
com sempre algum comentáriozinho. No começo você fica em dúvida do que realmente é. Você fica, mas será que a pessoa está falando isso com alguma maldade? Ou a pessoa está me elogiando mesmo? Mas chega uma hora que você vai passar, que a vítima passa a se questionar se ela é capaz de estar ali. Ela muitas vezes a ter atitudes de autodepreciação, passa a se arrumar menos, passa a se expor menos, passa a interagir menos. Então, é uma questão muito complicada. Na minha prática trabalhista, quando eu tenho acesso a casos assim, eu trabalho muito essa questão de ouvir, né, de acolhimento. Como advogada, a gente tem que ser um pouco psicólogo também. Um pouco médico, um pouco psicólogo, um pouco de doido também. Então, eu sempre acolho, escuto bastante. Quando eu vejo que a pessoa realmente está muito fragilizada, que ela está passando por uma situação que ela precisa de ajuda, faço questão de encaminhar, solicito que ela, se tiver plano de saúde, faça acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, ou vá ao CAPS, que vá ao serviço público, mas sempre indicar para um atendimento especializado, porque às vezes a gente acha que está ajudando e pode até piorar. Algum comentário que a gente faz, alguma palavra, a gente pode ativar, né? Então, começa por aí. Primeiro é acolher, na minha opinião, é escutar, acolher e encaminhar. Então, a senhora está nos dizendo, eu repasso para a doutora Franz, se o assédio adoece. Adoece. O assédio, ele tem consequências gigantes, né? É um tema que eu já pesquiso há alguns anos e o que mais fica claro para mim é o tamanho das consequências psíquicas que a gente tem. E, assim, coisas que as pessoas nem conseguem imaginar, às vezes. Então, não apenas quadros psicológicos mesmo, mas até agravando alguns problemas cardíacos muitas vezes. Eu já li algumas pesquisas onde relaciona a um risco maior também de acidente cardiovascular cerebral. Então, é uma série de coisas que realmente agravam. E como a Carla trouxe, o assédio, ele começa, ela trouxe alguns exemplos muito referentes a assédio sexual, mas ele começa de uma forma sutil, até mesmo no trabalho ali no dia a dia. Então, coisas que a gente realmente considera normal. Então, às vezes, uma cobrança que é feita na frente de todo mundo e não é para ser feita, né? Assim, hoje em dia a gente já tem práticas de gestão muito avançadas, onde a gente sabe exatamente como tem que ser feito. Mas aí, às vezes, ao invés de chamar um colaborador para conversar, a pessoa chama atenção na frente de todo mundo. Chega lá e grita, né? Grita na frente de todo mundo. Também é caracterizado como assédio, que é uma prática extremamente comum, que é quando as pessoas não só vão fazer cobranças, né, mas elas não dão, às vezes, alguma demanda que aquela pessoa tenha capacidade de fazer para que ela se sinta menos capaz. Então, assim... A questão negativa que eu comentei, né? Vezes, você deixa isso. de passar um trabalho que é competência da pessoa e... Isso, mas às vezes a pessoa também não dá as ferramentas de trabalho adequadas. Então, eu vou te pedir para fazer alguma coisa, eu não te dou as informações que você precisa para fazer aquilo, e eu te cobro o resultado daquilo para que você se sinta incapaz. E muitas pessoas fazem isso de uma forma recorrente, sabendo que aquilo vai causar realmente essa baixa autoestima na pessoa, e segue fazendo. Entre outras nuances assim, gigantes que o assédio tem, que são práticas que muitas pessoas consideram comum, principalmente no Brasil, onde as práticas de gestão de pessoas são recentes, né? Então, as ferramentas mesmo para atuar, isso inclusive é um super desafio quando o psicólogo entra dentro de uma instituição, que é uma prática também que eu tenho, e é o maior desafio, assim, porque tem que vir junto, a prevenção do assédio, ela tem sempre que vir junto com uma mudança cultural, né, com a gestão, eu digo líderes mesmo, né? Então, não basta, às vezes, a gente criar ali um protocolo de ouvidoria, um treinamento que a gente vai fazer para as pessoas de assédio moral, e a gente não vai garantir que os líderes saibam o limite deles, o que eles precisam fazer para que isso não se perpetue dentro das empresas. Então, isso é muito importante. Não é só uma postura de prevenção, mas de constante, de uma postura ativa, constante cuidado, né? Exatamente. De estar sempre olhando, sempre vigiando. Doutor de Bruno, vigilância. Quer dizer, quando se fala justamente aí nessa questão, né, no local de trabalho,
o assédio é caracterizado entre os empregados ou tem hierarquia no meio? Ou Não, seja, você pode caracteriza de cima para baixo, de baixo para cima não caracteriza? diversas formas. Ela é horizontal e vertical. Ela não tem só uma direção, misturado. é tudo misturado. Você tem também os alvos, né? Até complementando o que a doutora Carla falou brilhantemente, que os alvos geralmente, não só eles, mas geralmente são pessoas menos experientes, mais novas. Por exemplo, com assédio sexual, que é um que é mais pesado, você pega assim, as meninas mais novas, elas são alvos fáceis. Por quê? Chega um cara mais velho e tal, vai jogando um charminho, não sei o quê. Mexe com a falta de experiência, né? E Exato. maturidade. Ela não vai cortar aquilo na hora. Ela não vai cortar. E aí, no que ela não corta, já ele passa para os próximos passos. Que aí, inclusive, a doutora Franci conseguiria tratar bem melhor isso do que eu. Mas, assim, o que a gente pega na prática é enxergar isso. Esses comportamentos, de certa forma, não tão técnica assim, não passando de forma tão técnica, mas os comportamentos, eles se repetem basicamente da mesma forma. Alvos mais fáceis, que são os menos experientes, os mais novos, alvos femininos, as pessoas que cometem esse tipo de ato também são pessoas que têm um padrão muito parecido, né, que é o padrão, às vezes até de nariz em pé, chega de uma forma assim, com a postura, não chega diminuído, mas chega com a postura assim, viu que a pessoa se rebaixou, vai e ataca, e vai para cima. O negócio é sério. É sério. Agora, sério. doutora Franci, evidentemente que existem situações e situações, ou seja, numa empresa pública ou privada, quando chega, portanto, aquele grupo novo para poder compor o quadro de servidores, geralmente vai conhecer a empresa, aquela coisa toda, e é comum a gente ouvir de empregados que estariam num desse setor ali, de certa forma, vendo a chegada dos novos empregados, aquele velho ditado: olha, não misturem com os antigos, porque os antigos podem estragar, portanto, aí a sua performance. Aqui você vai receber, portanto, toda uma orientação. O antigo já é preguiçoso, está cheio de atestado, manias e outras coisas mais. Quer dizer, quando age dessa forma, a empresa está redondamente equivocada ou acha que está agindo no caminho certo? Isso é muito comum no serviço público, né? E assim, inclusive, quando eu pesquiso assédio, eu sempre faço essa distinção também entre serviço público e privado, porque não está agindo correto, né? Assim, com certeza, essas pessoas que estão há mais tempo na organização, elas têm uma propensão de já saberem vários problemas que a instituição pode ter, mas essa forma também é uma forma de discriminar também as pessoas que já estão ali há mais tempo. Então, traz também essa carga, que é um estigma totalmente assim, preconceituoso, das pessoas que já estão ali há mais tempo, como se elas não pudessem ser detentoras de um conhecimento que pode ajudar essas pessoas. Sim. E aí, isso também fomenta ainda mais as coalizões internas, que é o que a gente fala de conflito, né? Que é quando a gente fala ali que começa a haver uma briga de poder, né? E a empresa, quando vem com esse discurso, vem fomentando isso cada vez mais, tá instituindo uma cultura cada vez mais competitiva, né? E isso também traz aí um risco maior de ocorrência de assédio. O Bruno falou um pouquinho, né? Voltando um pouco na fala dele ali sobre os maiores alvos, inclusive essa questão de idade é uma característica, porque tanto pessoas mais jovens quanto pessoas que já são mais velhas também, elas são alvos mais diretivos de assédio dentro das instituições, e é impossível que a gente não mencione, porque isso é uma coisa que eu encontro muito na literatura, inclusive a minha pesquisa no mestrado vai confirmar se isso ocorre também no Brasil ou não, né? Mas é que pessoas que têm dupla jornada de trabalho, pessoas negras, mulheres, pessoas que têm filhos, pessoas que trabalham em outros locais também, são pessoas mais propensas a sofrerem assédio moral. Às vezes também depende da região que a pessoa nasceu, Nossa, né? Sim, Norte, Nordeste, exatamente. Sul, Sudeste. E aí é impossível que a gente não comece a entrar também em violências que já ocorrem dentro da sociedade como um todo, e isso se repete dentro das organizações. Isso é o que a gente encontrou em literatura estrangeira, né? Eu vou tentar confirmar isso ou não, mas
Mas o Brasil, que desde que quando a gente começou a pesquisar mais assédio aqui, que foi a partir do final do século passado, isso vem se mostrado muito recorrente. Então, a gente precisa ter mesmo um olhar interseccional para conseguir fazer esses recortes mesmo, conseguir enxergar isso acontecendo dentro das instituições, porque é uma realidade, né? Inclusive, o assédio sexual acontece muito mais com mulheres também, né? E no Brasil ocorre uma questão também, né? Uma das consequências das nossas práticas de gestão de pessoas serem muito recentes aqui no Brasil é que a gente tem um dado de subnotificação gigante, assim, e isso vocês podem me dizer até melhor, porque vocês estão aí na frente das denúncias, né? Mas aqui a gente tem essa subnotificação, que são pessoas que têm medo de denunciar, têm medo de levar até a liderança. A gente não tem realmente essas práticas de compliance tão bem definidas ainda aqui no Brasil. Então, isso acontece muito, principalmente no serviço público, né? E aí, doutora Carla, e aí, como é que a pessoa está sofrendo ali, portanto, esse constrangimento, que é o assédio, evidentemente não quer passar para frente, porque senão perde o emprego. Com certeza. De repente, quem pratica também esse assédio é um superior hierárquico, fica pior ainda para poder denunciar. E aí, o que a pessoa vai? Senta e chora ou tem alguma maneira dela, de alguma forma, sair desse sufoco? Vamos colocar aqui assim. Eu vou falar de compliance, mas antes de entrar diretamente nessa questão, quero complementar a fala dos doutores, da doutora France e do doutor Bruno, que sobre a questão de quem pode cometer assédio e quem é a vítima, não só mulheres, porque a gente falou de questão hierárquica, vertical e horizontal, mas também intersexo. Então, às vezes, um homem pode assediar um homem, uma mulher pode assediar um homem, e esses casos, eu imagino que são os que são mais difíceis de serem denunciados, mais subnotificados, porque além de ter toda a característica ruim ali, né, toda a perspectiva que já tem o próprio assédio, ainda tem aquele estigma sexual, de orientação sexual, né? Então ainda tem essa questão. Complemento também quando fez uma bela distinção, e necessária distinção entre o setor público e o privado, e eu trago aqui sobre o setor público uma observação sobre os comissionados, né? Então, assim, o Vou explicar, comissionado é aquele que não é concursado. Isso, que é um indicado político, né? Relação. Exatamente. Então, assim, qual que é a função do comissionado na teoria? É que aquela pessoa, que a política possa exercer influência naquele órgão, né? Então, ele tem, sim, uma importância muito grande, apesar de ser subestimado. Então, essa questão de a pessoa não tem a estabilidade, a pessoa é comissionada, ela vai entrar, ela logo vai sair. E cria uma rixa, né? Uma competição, aumenta uma competição que já é natural no ambiente de trabalho, que as pessoas, querendo ou não, competem para quem é mais brilhante, para quem tem uma promoção mais rápida, enfim, que é natural, inerente do ser humano, e isso ainda fica mais acirrado. Então, eu acredito que é um terreno mais fértil ainda para esse tipo de atitude. Não sou estudiosa dos números, né, claro, da análise, mas eu imagino que, na minha acepção, na minha experiência, que no serviço público essa questão deve ser muito mais complicada de conseguir fazer algo para prevenir. Toda mudança cultural no setor público, ela é muito mais complexa, né? É muito mais complexa, justamente pela questão política. Se você pensar que a cada 4 anos no Brasil, ou 8, enfim, dependendo da situação que a gente pega, geralmente a visão política, ela muda. Então, um projeto que você coloca, que você começa a tocar, vamos supor, em 2022 e em 2026... aquele projeto não está no fim, ele não foi completamente implementado, aí entra um outro político que tem uma outra visão. Não estou falando que nenhum dos dois é ruim, estou falando só que é uma outra visão, um outro programa. Então pega um programa que podia ser benéfico, não, vamos suspender, enterra isso, vamos começar um outro, sendo que então é muito mais complexo pelo tamanho, pela extensão de pessoas que agrega, né? E também por toda a estrutura tal como ela é. E entrando agora, respondendo a pergunta, muito bem lembrada, doutora França, muito obrigada. Nós tivemos com a LGPD, com alguns avanços legislativos, né, na legislação,
de criar esses canais de denúncia dentro das empresas. Agora eu vou falar da parte pública, também é parecido na parte política. Então, assim, as empresas, os órgãos públicos, eles têm a obrigação de ter um canal de comunicação de denúncia que seja anônimo. Agora, é realmente anônimo? A experiência, se você eu observo, porque eu adoro esse assunto, foi um assunto que eu tentei abordar na minha monografia, mas não pude. E se você perceber a dificuldade de quando você começa um projeto, como bem a doutora França falou, é uma cultura nova, é uma questão nova de um novo tipo de gerir. Novo, assim, não é tão novo mas ainda é novo, ainda é desconhecido, ainda a prática não nos trouxe uma resposta segura. Então, estamos tentando, as empresas tentam, o órgão público tenta, mas ainda falha. É muito comum encontrar por exemplo, contas de Instagram, em denúncias de pessoas na internet, falando o seguinte: fiz uma denúncia no canal anônimo e no dia seguinte a pessoa do RH veio me chamar a atenção pela denúncia que eu fiz. Então não é anônimo, né? Não é anônimo. A senhora até me dá a chance aqui para eu chegar aqui com o claro. doutor Bruno. Quer dizer, quando aqui foi dito a função de confiança no serviço público, uma pessoa que não é concursada, mas exerce ali uma função de confiança, como também hoje também é uma realidade a parte terceirizada. Quer dizer, a empresa ela tem que ter o devido cuidado quando é colocado aqui o combate, portanto, aqui ao assédio. Um dos pontos que a empresa deveria observar, porque dentro de uma empresa, existem empresas aí que é comum o empregado concursado saber aquele é terceirizado, aquele ali é função de confiança. Então, vamos virar a cara. Evidentemente que não é generalizado. Temos pessoas que, educadas, cumprimentam, se iguala, portanto, a quem é terceirizado, como também a função de confiança naquele âmbito, portanto, ali de trabalho. Mas tem aqueles que, de certa forma, se pudesse sair de perto, mudar vem ali do encontro, deixa eu correr para lá, que eu não quero nem passar perto, pegar um pouquinho do vento dessa pessoa. Ou seja, quer dizer, se igualasse os crachás, tornaria mais difícil essa prática de assédio dentro de um ambiente de serviço público? Olha que complicado, você ter que igualar, você ter que colocar numa posição, de certa forma, horizontal, quem está numa posição horizontal, só por conta de um termo, um crachá. Você iguala ali a cor. Na educação está difícil, mas começaria por ali. Isso, assim, como a doutora Carla falou, é um tema muito amplo, ainda um pouco desconhecido. Quando você pensa no comissionado, você pensa na questão de estabilidade dele. Então, o medo está na cabeça dele o tempo inteiro. Ele pode ser um comissionado, sei lá, uma função de confiança de um TJ da vida. Ele tem uma função de confiança e tem um servidor estatutário que tem a função de confiança igualzinha. Seja 1, 2, 3, 4, não importa. Tem a mesma função de confiança. O medo está mais no que é comissionado do que naquele que é... A espada está em cima da cabeça do comissionado. Exatamente. A espada está em cima da cabeça dele. Eu não sei se o senhor ia citar a espada de Damocles, né? Que é quando a pessoa ela fica ali no lugar do rei, fica ali num lugar que seria o status do servidor, fica com a espada em cima, pendurada num fio de crina de cavalo, segurando ali. Mas primeiro vacilo, corta a espada na cabeça e acabou. Basicamente esse é o medo dele, né, que está lá dentro. Formas de prevenção hoje, elas são muito amplas, mas as que eu mais vi dando certo até então, pelo menos para as empresas para quem eu prestei consultoria, foram as empresas de saúde e segurança do trabalho, que elas, assim, as que realmente trabalham com as individualidades de cada empresa. Você tem ali diversos tipos de serviço. Por exemplo, serviço de cozinha. Você tem as hierarquias dentro da cozinha. Você tem saúde e segurança do trabalho para diversas situações. Seja para questão do calor, insalubridade, questões de assédio moral, todos os tipos de assédio. Você tem esse tratamento dentro das empresas de saúde e segurança do trabalho. Só que a implementação também não é uma coisa do dia para a noite. Sim.
não é rápido. É a questão não cultural, né? Exato. Leva-se tempo, né? E aí vem a questão também da moral e da ética do trabalhador dentro do serviço, dentro do ambiente de trabalho. E aí, infelizmente, essa parte não dá pra gente pegar, colocar dentro de uma seringa e injetar na pessoa e falar, agora você é um excelente profissional. Você vai respeitar todo mundo aqui, ó, hierarquicamente igual, quem está acima é o chefe, vou me reportar ao chefe. Então, basicamente, meios de prevenção seriam, como as doutoras colocaram, né? Implementação e também melhoria desses canais de comunicação, os canais serem anônimos, a pessoa ter segurança de que ela vai prestar essa informação e vai ter uma resposta, de certa forma, até imediata, porque também não adianta. Vou lá, denuncio, espero 6 semanas, 4 semanas, sei lá quantas semanas, meses, e não tenho uma resposta. Continuo com medo ali dentro de mim e não consigo agir como o profissional que eu devia agir. Baixa o rendimento, baixa tudo. Sim, mas a empresa que não atender, no caso aí, a reclamação, alguma coisa, ela pode ser punida também, A responsabilidade é objetiva. Então, assim, às vezes vai depender até de... Porque como tem a proteção do trabalhador, na Justiça do Trabalho, voltando para a parte do empregado seletista, como você tem a proteção do trabalhador, a responsabilidade da empresa, até mesmo pela distância ali de paridade entre as partes, a responsabilidade dela vai ser aplicada de uma forma muito mais incisiva. Eles vão atuar em cima, mais contundente, né? Eles vão agir para poder proteger o empregado. Só que assim, a gente tem que pensar que numa ação trabalhista, quanto tempo que vem se desdobrando ali a ação trabalhista até chegar no momento em que você vai, de certa forma, ir para cima da empresa, né? Demora muito tempo. Quando eu provoquei o senhor nesse ponto aí, foi justamente para a gente abrir mais aí o leque. Já eu chego na doutora Franci, mas eu ainda volto com a doutora doutora Carla. Quer dizer, a empresa pública, evidentemente que tem toda ali normas para que ela possa, então, segui-las em relação, portanto, ao seu funcionamento do seu... As regras onde o empregado tem que, de alguma forma, segui-las. Mas o que a gente observa também é aquele empregado que ficou um bom tempo ali, conseguiu se aposentar. Então, tem empresa pública que, quando a pessoa aposenta, entrega toda a documentação, tchau, foi muito bom estar por aqui, mas, de repente, a pessoa precisa voltar ao trabalho, o seu antigo local de trabalho, onde ela ali é recebida por pessoa que nunca viu alguma coisa assim, né? Ela tem que passar, às vezes se sente até constrangida, depois de 30 anos ou mais, tem que se identificar, tem que entrar com autorização não sei de quem, alguma coisa nesse sentido. Por que não teria também um crachá, eu com crachá de novo aqui, né? Para a pessoa que aposentou, caso ela queira alguma coisa, ela possa ser bem recebida no antigo local de trabalho, sem passar, portanto, por esse filtro, por esse constrangimento. E olha que nós já temos poucas empresas praticando esse tipo de questão. Pouquíssimas empresas, que inclusive essa questão do aposentado também é um público, acho que é assim que diz, né? Um público que também sofre muito assédio. E eu vou repetir as palavras do Dr. Bruno. Como é que você muda um crachá, espere que uma situação que horizontal... Mas não é mudar o crachá, é você ir criando políticas públicas e avançando aos poucos. Da noite para o dia, evidentemente, que não vai funcionar. É que é muito pessoal. Eu acho que a primeira escola da gente é a nossa família. Né? Deixa eu ouvir a psicóloga, doutora. Resolve alguma coisa ou não? Então, quando a gente vai debater esse tipo de tema, a gente tem que primeiro entender os tipos de assédio que existem, que são muitos, assim. Então, a gente fala do assédio moral vertical primeiro, vertical descendente, que é o mais comum, assim, que é o que todo mundo geralmente fala, né, que é liderança violentando liderados. Mas a gente também tem o assédio moral ascendente, e isso é muito comum também, assim, às vezes motins que vão minar ali vão gerar um tráfego de influência contra a liderança, isso também pode acontecer. E o horizontal também, entre pares, né? Isso é muito comum, assim. Mas isso aí, a senhora me perdoe, mas parece coisa de bandido, né? O pessoal, de alguma forma, se entrincheirar, formar turminha aqui. Mas isso acontece. Mas isso está errado, sim. Então alguma coisa tem que acontecer, exato. Né? Mas aí, superar essa situação. Exato. E aí a gente entra um pouquinho no que os dois trouxeram, um pouquinho da instituição de ouvidorias, né? Dentro das instituições.
questões. Isso não acontece só ali colocando uma ouvidoria e ponto final, até porque isso acontece muito esse problema que a Carla trouxe, de não ser necessariamente anônima. E aí, nas 2 experiências que eu já tive, né, de implementar políticas mesmo, por isso que a gente fala, eu não estou implementando ouvidoria, estou implementando política de combate a assédio moral e sexual, porque é um projeto. Então, a gente começa assim com um documento norteador, que é ali instituindo o que é a ouvidoria, como que vai ser feita a tratativa das denúncias. A gente institui também um comitê de apuração de denúncias, que geralmente vai ter pessoas que não são só da liderança e precisa necessariamente contar sempre com algum agente externo. Então, nas experiências que eu tive, que não foram no setor público, né, mas no setor privado, eu sempre envolvi, por exemplo, uma consultoria jurídica, né, que me apoiava nas decisões quando chegava ali aquela denúncia. E aí, junto disso, a gente vem com uma formação de lideranças, onde a gente explica o que é o assédio, a gente faz uma pactuação coletiva, então a gente ali firma um compromisso do que aquela liderança tem que ter, e aí se ela não tiver, isso vai estar sendo avaliado. E é por isso que a gente fala, a gente tem que ter um RH muito consciente também dessas questões sociais, né? Não vigilante, né? Não porque uma coisa é você estruturar todo esse projeto e você não ter vigilância. Exatamente. Não tem a pessoa que vai lhe cobrar, vamos ver. Está sendo aplicado? Exatamente isso. Então, não só isso, mas precisa ter consciência dessas questões sociais também, para no momento que chegar uma denúncia sobre isso na ouvidoria, porque tem que entender que isso vai acontecer sim, né? Saber lidar, saber tratar e saber escutar a pessoa, né? Então, isso é necessário. E aí você vem com uma formação já voltada para a equipe. E aí, nas 2 experiências que eu tive, isso foi muito positivo, que é um momento onde a gente apresenta o que é assédio, a gente apresenta o que são, então, os comportamentos que já não são mais esperados ali das lideranças. Então, as pessoas já ficam entendendo, olha, se isso aqui acontecer, eu posso denunciar, eu estou amparado pelo meu RH, eu estou amparado pelo meu compliance, se a empresa tiver. E aí, para além disso, a pessoa precisa saber necessariamente como que é feito o fluxo de denúncias. Isso tem que ser uma transparência gigante. Então, hoje a gente tem consultorias especializadas em ouvidoria, que é muito legal, assim. De você terceirizar essa informação? Não é terceirizar. Como que funcionam as consultorias, né? As consultorias, elas são especializadas no site de ouvidoria e eles têm uma equipe jurídica que apura aquela denúncia, porque ela não chega para ninguém da empresa, ela vai chegar para essa consultoria. E aí essa equipe jurídica, né, multidisciplinar, ela faz uma análise ali daquela denúncia e ela já chega para a empresa com uma sugestão do que aquilo tem que ser feito. E se a empresa acatar ou não, já é responsabilidade dela. E, inclusive, foi isso que aconteceu aqui no caso da frentista, né? Que a empresa foi responsabilizada por um ato que ela via que estava acontecendo, já tinha sido reportado uma série de vezes, e ela não tomou nenhum tipo de atitude. E aí a empresa foi responsabilizada. Quando a gente faz todo esse projeto mesmo de implementação de uma política de combate ao assédio, a gente cerca por vários lados o que pode dar errado. Então, por exemplo, se vazou alguma denúncia do RH, a empresa, a pessoa que foi violentada nesse sentido, o RH vazou, ela está não só garantida por ela mesma, mas por um pacto que foi feito com a organização inteira, e ela pode denunciar. Então, aí a gente tem testemunha, a gente tem várias coisas que vão aí deixar essa denúncia da pessoa mais robusta. Então, é nisso que a gente fala. Você falou uma palavra correta, nos dá condições de avançarmos. Testemunhas. Testemunhas. Né? Como é que numa empresa onde todos se conhecem, aparentemente todos, de alguma forma, têm um relacionamento, no relacionamento estou sendo prejudicado, então vou buscar o doutor Bruno para ser minha testemunha. Quer dizer, ele não é obrigado a aceitar ser minha testemunha, porque imagine que pode sofrer também consequências. Quer dizer, como encontrar uma testemunha realmente nesse meio, doutora Carla? O doutor Bruno deve concordar comigo. Esse é o maior desafio, porque, veja bem, um agressor, ele geralmente não agride uma pessoa só. Então, vamos imaginar aqui um exemplo. Existe uma pessoa, trabalhamos todos juntos, e existe uma pessoa que está assediando a minha doutora Franci. Ela é minha única testemunha. Mas ele também assedia ela. Então, como é que ela vai testemunhar, falar sobre uma... Assim, digo isso tomando por base que, por ter sido assediada, eu saí do emprego, eu rompi um vínculo.
Mas tem gente que não consegue romper um vínculo, permanece ali. Então, aquela pessoa que permanece, por exemplo, nesse caso, eu saio, a doutora Franci fica, e aí eu chamo ela para ser minha testemunha. Isso vai causar um constrangimento imenso e ela provavelmente não vai aparecer. Existem algumas medidas, a gente pode fazer uma carta convite, o doutor Bruno pode falar mais sobre isso, mas realmente é uma questão muito delicada. E por isso, para mim, as causas mais difíceis de você fazer provas são as de assédio, tanto moral quanto sexual. Até porque, às vezes, você está chegando do trabalho, estou entrando aqui na minha sala, aí a pessoa faz algum comentário. Às vezes não tem ninguém, às vezes a pessoa, muitas das vezes também, é que está fazendo aquela agressão, o agressor, ela tem noção do que ela está fazendo. Então, ela não vai fazer na frente dos outros. Ela vai tentar esconder aquilo, em alguma porcentagem das vezes, né? Então, assim, uma pessoa que... E nesse caso específico aqui, que nós estamos falando da frentista, era uma conduta reiterada que ainda bem que ela conseguiu provar. Mas e se ela não tivesse conseguido? Olha o que ela estava passando. Era todo dia uma pessoa que falava coisas, pelo que tive acesso na internet, né? Não li a ação para ter certeza do que foi testemunhado, mas chegou às vias de fato. O agressor, que estava lá todo dia, chegou a tocar nas partes íntimas dela. Então, doutor Bruno, você concorda comigo? É muito difícil nessas causas. Como é que é fazer prova disso que a doutora Carla apontou? Como fazer prova? Início de prova material é a parte mais difícil porque a pessoa, às vezes, pela inexperiência, ela não está educada a começar a trabalhar com isso. Sim. Então, a primeira coisa que elas... Eu até brinco com alguns clientes que chegam para conversar comigo. Doutor, eu tenho testemunha. Eu chego e falo para eles, a testemunha é a última coisa que eu vou te pedir. Primeiro eu vou atrás de outras provas, porque a gente até costuma brincar, tem um termo que é feio, tá? Eu até peço a doutora já deve estar imaginando que a testemunha a gente chama de prostituta das provas. A gente não costuma utilizar muito ela. Quando ela vem para corroborar. Sempre que tem um julgado de um tribunal, ele vem assim, as testemunhas corroboraram com as provas materiais. Então, assim, hoje a gente tem vários meios de início de prova. Um dos principais é o que a gente trabalhou aqui, a exaustão, que são os meios de denúncia, as ouvidorias e tudo mais, essa implementação. Dever de fiscalização é da empresa, então o empregado ele tem que ter essa noção de que o dever de fiscalização não está com ele. Ele vai se sentir culpado quando chegar a acontecer alguma coisa com ele, ele vai falar, caramba, eu errei, eu estou no erro, eu preciso me consertar. Mas ele precisa também ter noção de que, como o dever de fiscalização é da empresa, ele precisa começar a agir de uma forma diferente dentro da empresa. Começou com um comportamento diferente, aí eu já dou algumas dicas, verificar o ambiente em que ela está inserida. Começou o primeiro ato, ela identificou que a pessoa está com uma, sei lá, fulana, a Carla assediou fulana. Essa fulana, ela tem que chegar e se posicionar em um local diferente quando estiver próxima da Carla. Então, eu já mudo um pouquinho o contexto em que eu estou inserido e ali naquele contexto aí eu consigo uma testemunha. O fulano está ali no caixa, eu vou ali para perto do caixa, vamos ver se a Carla vai falar alguma coisa. Fico ali perto do caixa. Aí, volto para o meu ambiente de trabalho. A Carla chegou de novo, vou ali para perto do caixa de novo. Fala alguma coisa. Então, a gente começa a mudar um pouquinho o comportamento. Mensagens, vídeos, locais com circulação de gente, de terceiros, locais com câmeras de segurança. Então, tudo isso tem que ser observado pela pessoa a partir do momento em que ela identifica um comportamento agressivo, um comportamento que vai levar a esse assédio. Então, ela se prepara para isso. E hoje é até ruim, não vou colocar as vítimas como culpadas, mas hoje a gente está numa era de informação que é você abrir a tela do celular, desbloqueia, vai no Instagram, você tem uma chuva de informação sobre isso. Então, a gente não pode estar alienado com isso.
Tem canais de atendimento com advogados, tem advogado que presta consultoria à torta e à direita, chega, vai, doutor, eu quero conversar com o senhor aqui porque está acontecendo isso. Vai lá, conversa com ele, ele vai te orientar. Uma psicóloga começa com o trabalho na terapia e aí pode pedir um relatório, a doutora me corrija se eu estiver errado, mas pode pedir um relatório, um acompanhamento durante um tempo para identificar esses comportamentos da pessoa. Então, assim, as pessoas hoje elas conseguem fazer um início de prova material que vai tirar a dependência da prova testemunhal. E a prova testemunhal, se tiver, ótima, ok. Mas ela tem que ser a cerejinha do bolo. Ela não pode ser ali parte da receita do bolo. Eu acho que uma questão interessante do que você falou, Doutora que Carla. óbvio que a cultura organizacional tem que ser mudada, as gestões têm que dar importância ao tema, mas eu acho que o que está faltando para que a gente tenha mais força nessa causa é uma política governamental educacional, educacional que eu digo no colégio, nas escolas, né? Porque como o doutor disse, a questão do Instagram e outros meios de informação é muito fácil chegar, mas às vezes a gente está lidando com um trabalhador que é tão humilde. Eu tenho muitos clientes que eles sequer sabem escrever. Então, às vezes, a informação que, para algumas pessoas, geralmente mais novos, mais escolarizados, é de fácil assimilação, para umas pessoas, elas não sabem. Por muitas vezes, você conversa alguma coisa com ela, por faltar as ferramentas cognitivas de compreensão daquilo, ela só concorda. Ela cria uma máscara de tal forma que você acha que ela entendeu, ela transparece, mas aquela informação, na verdade, não tocou ela. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que começar. Para mim, é que nem educação de trânsito. Eu, no meu colégio, desde que eu era criança, desde que eu estava no jardim, o Detran ia lá, a PMDF ia lá no meu colégio, estava aqui em Brasília. Ia no meu colégio, colocava um coletezinho assim de carro e a gente fazia uma simulação. É a mesma coisa. É mudar a cultura do país. É uma questão cultural enraizada que a gente tem que mudar de alguma forma. E como que eu acho que a gente muda isso de uma forma mais efetiva. Perfeito. Da base, de baixo para cima. Perfeito. Deixa eu voltar com a doutora França. Doutora França, evidentemente que quando a gente aborda esse aspecto, a gente força um pouco mais no campo da área do serviço público. Mas também temos, evidentemente, também o setor privado. E ambos tem a ouvidoria, como tem também a comissão de ética. Ou seja, onde tem ouvidoria e comissão de ética, o empregado ele é orientado aí primeiro em um, depois no outro, ou aí nos dois, ou em nenhum, enfim. Qual seria, no caso, o ideal para uma pessoa que vem sofrendo, portanto, aí, qualquer tipo de assédio, ela buscar a ouvidoria da empresa ou já ir direto na comissão de ética? Então, eu acho que vale sempre avaliar o campo dela, ali, institucional. Então, é muito o que eles trouxeram quando a gente fala de testemunho. Então, ver se ali dentro da ouvidoria do setor dele, ele vai conseguir ter um bom resultado, no sentido que seria de... um bom resultado? Você consegue confiar na ouvidoria que você está fazendo a denúncia? Você consegue confiar? Você tem essa transparência? Se eu estou na empresa, eu tenho que ter a confiança. Mas, né? assim, você consegue avaliar a transparência dessa ouvidoria? Que é muito o que a Carla trouxe na hora que ela estava falando ali. Por que eu não deveria confiar? Não, deve confiar, mas você deveria. É uma questão subjetiva, né? É uma questão subjetiva de como que isso é tratado nos setores, né? Então, deveria sempre ser confiável, Sim, né? claro. Mas se você já avaliou que não, parte para as outras instâncias. É o fundamental, assim. E, além disso, eu acho que dentro de todas as legislações que a gente tem trabalhistas, o Estatuto dos Servidores Públicos é o único que fala mesmo de assédio moral. A gente não tem isso na CLT, a gente tem agora uma ANR que fala sobre assédio moral, mas... Inclusive, o Estatuto dos Servidores é o único que fala sobre ser proibido coagir servidores, entre outras coisas, né? Que não são assuntos que são abordados em outras coisas que existem no setor privado, né? Que realmente levam o serviço a ocorrer. Então, a gente tem aí vários pontos positivos ainda nessa denúncia feita pelos servidores, né? Mas, quando a gente fala de o que deve ser feito primeiro, é realmente avaliar essa transparência. A gente deveria
mentoria, né? Se há acolhimento, pelo menos, né? Se há o que... Eu acho que é o mais importante, é a escutativa. Quando a pessoa realmente está interessada em te ouvir, realmente você percebe. Quando você conversa com uma pessoa, aquela postura de como ela tá te ouvindo diz muito, não é? Sim. E não, mas para além disso, realmente é avaliar mesmo o ambiente. Então, vamos supor que a gente está falando de uma ouvidoria de um setor que você já percebeu que tem falhas, né? Que você já percebeu que já vazaram informações. Então, parte para outra instância. Assim, o que não pode é você se manter nessa situação, porque quando a gente fala de consequências do assédio moral, são coisas que vão minar a carreira. A gente não está falando, vai minar a vida. Assim, a gente não está falando de uma coisa que vai te prejudicar momentaneamente naquele trabalho que você está. Você passa a duvidar de si mesmo, da sua capacidade para tudo, né? Quando a gente atende algumas pessoas ali que vieram violentadas de assédio, são pessoas que passam a desconfiar do mundo, passam a desconfiar de si mesmas, se elas são capazes de estar na posição que elas estão. O que a gente não pode é perpetuar. E aí a gente entrando um pouquinho até no que a gente tinha acabado de falar ali sobre a questão de testemunhas, né? Uma prática muito comum, que inclusive o Bruno trouxe de uma forma muito boa, assim, que precisa ser acompanhado mesmo por psicólogos, né? Precisa, porque quando a gente às vezes, quando a gente vai tentar fazer uma denúncia com um advogado e realmente mover uma ação, costuma pedir que a pessoa fique mais tempo ainda na posição que ela está dentro da empresa, muitas vezes perpetuando aquela violência para que ela colete provas. E isso acarreta ainda mais danos. Assim, tem gente que desiste nesse processo, fala, olha, eu não quero mais denunciar porque eu não aguento mais passar pelo que eu estou passando. Então, às vezes até o processo de mover a ação vai trazer uma consequência gigante psíquica para essa pessoa, né? Então, agir o mais rápido que puder. E é aí que a gente entra um pouquinho no que a gente evidencia, assim, que precisa mesmo de um entendimento, um letramento mesmo da parte judiciária sobre a temática de assédio, porque, como eu trouxe, é um tema muito recente mesmo, assim, a gente fala disso há pouco tempo, mas que a gente vai mudando um pouquinho as formas do que é uma prova. O que é uma prova nesse caso, né? O que é uma testemunha nesse caso? A gente precisa ir se letrando. Eu fiz há um tempo atrás uma revisão dos casos que foram denunciados de assédio em Minas Gerais em 5 anos, né? Eu usei um período de 5 anos. E lá era muito comum, assim, um juiz determinou que era assédio moral esse caso aqui, mas nesse aqui, que era exatamente a mesma coisa, outro juiz já não considera. Então, a gente vê que quando a gente fala do judiciário, não tem nem um consenso ali na temática do assédio moral, que é um consenso novo, inclusive. Isso não é culpa só do judiciário, a formação de psicologia também falha nisso, porque é um conceito novo. Então, a gente precisa desse estudo na parte judiciária, porque às vezes a gente coloca a pessoa ali mais tempo em sofrimento só para que a gente consiga se adequar ao que a gente considera hoje correto ali como prova, né? Doutor Bruno, qual é o ponto X que a pessoa não aguento mais, vou pedir demissão? E procura, portanto, um especialista no campo do direito trabalhista. Quer dizer, evidentemente que o especialista vai ouvir, vai avaliar, vai analisar. Ele também daria, caso ele chegasse a essa conclusão, não peça demissão, não é hora de pedir demissão, ou não, você está certo, vamos pedir demissão. Como é que é esse relacionamento? Bom, do que a prática tem demonstrado, vem o tino da pessoa de pedir a demissão ou de buscar orientação quando outra pessoa, um terceiro, está observando ela e falando assim, cara, tu tá mal. Vai procurar um especialista, aí a pessoa começa a se abrir. Pô, tá acontecendo isso. Isso aqui tá assim, a empresa tá assado e tudo mais. Aí a pessoa vai, não, vou procurar um especialista, vou começar com um psicólogo, vou conversar com um advogado e tudo mais. Ou então ela vai lá e relata aquilo que ela não consegue relatar na empresa, justamente pela falta de política que trabalhe isso. Ela não consegue relatar na empresa, ela vai até um amigo advogado ou pergunta para alguém, pô, você conhece um advogado para poder conversar? Aí a gente só junta o quebra-cabeça. Sempre começa desse jeito, porque a gente não tem uma política preventiva muito forte nesse sentido. A gente não, como a doutora Franci falou, né, é novo para todo mundo e todo mundo peca nisso daí. É mais fácil para alguns tratar isso daí do que remediar, né? Então, como eu tinha falado, a gente precisa aprender a educar as pessoas a fazer um início de prova material, porque também não dá só para falar assim, peça demissão e vamos entrar com a ação.
não dá para fazer isso. Porque, como ela também bem pontuou, a gente tem uma cabeça de juiz, uma sentença diferente. E muitas das vezes a gente tem que levar isso para o colegiado. E o próprio colegiado entra em divergência. Se entra em divergência, são três desembargadores vão julgar um caso, deu divergência no processo civil, a gente tem muito isso, ampliação do colegiado. Começou com um julgamento de uma forma, aí ficou lá 2-1. Não, vamos subir, amplia o colegiado, aí vai para mais 2 votos. Então a gente tem que tentar desempatar isso daí, porque é um tema muito subjetivo, então não dá para falar assim, esse aqui é o ponto-chave, esse aqui é o ponto X. Não, é de comportamento e vai de pessoa para pessoa, porque as pessoas elas têm esse comportamento muito diferente. Tem pessoas que são muito mais fortes e resistentes, demoram muito tempo para poder explodir. Tem pessoas que são muito mais frágeis, que no primeiro contato já... eu tiro até, às vezes, pelo meu irmão mais novo, estava na pós-graduação lá, começaram a perguntar algumas coisas para ele, ele achou que o pessoal estava tirando chacota com ele. Aí foi observar, a gente foi lá para ver como é que era a situação. Não, os camaradas estavam brincando, tentando fazer amizade, mas ele estava achando que os... Levou a sério. Levou a sério. Então tem pessoas que são mais sensíveis e suscetíveis a isso, e tem pessoas que são muito mais resistentes. Então não tem um timing, né? Você tem o comportamento das pessoas. Do assédio, eu que vou fazer uma pergunta agora para a doutora Franci. Mas você não vai fazer daqui a pouquinho. Então pronto. Nós vamos sair para o intervalo. Eu peço até licença aos doutores, às doutoras, né, para que possamos ir ao nosso intervalo. Mas daqui a pouquinho nós vamos retornar e a senhora fique à vontade para realmente fazer essa pergunta. A senhora vai endereçar essa pergunta para quem? Então, doutora Franci, se prepare, tá bem? E nós vamos então, estamos aqui nos estúdios com as nossas convidadas, doutora Carla Guimarães Macarini, como também com a doutora Franci Ananias. Doutora Carla é advogada, doutora Franci é psicóloga e o doutor Bruno Brant é advogado. Os advogados, portanto, especializados no direito do trabalho. São agora 15h58, o Justiça na Tarde sai para o intervalo, volta em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Estamos de volta, são agora 16 horas mais 2 minutos. Você está com a Rádio Justiça e o programa é o Justiça na Tarde. E hoje o nosso debate abordando o aspecto do assédio, principalmente no local de trabalho. Você que nos acompanha tanto pela 104,7 FM, sintonizado aí no seu radinho, como também você está nos acompanhando pelo canal do YouTube da emissora e ainda pelo canal 1.3 da TV aberta, também aqui da nossa Rádio Justiça. Então, qualquer um desses canais que você esteja nos acompanhando, muito obrigado, portanto, aí pela sua sintonia. Pois bem, hoje conosco, aqui nesse nosso debate, estão o doutor Bruno Brant, que é advogado especializado no direito do trabalho, a doutora Franci Ananias, ela que é mestranda pela UNB, e também temos a doutora Carla Guimarães Macarini, também advogada trabalhista. E vamos nós, né? Na segunda hora do nosso programa, doutora Carla, estou garantindo aqui, como disse no final do primeiro bloco, a senhora formulando a pergunta que a senhora deseja, já até indicou, né, a quem irá responder, evidentemente a doutora Franci, mas pode sobrar também para o doutor Bruno, né? Claro. Então fique à vontade, doutora Carla. Experiência também. Então, doutora Franci, a minha questão é a seguinte, porque eu vou até utilizar o exemplo que eu utilizei mais cedo. Eu sou assim, eu falo alto e eu não sou muito, assim, vamos dizer, fofa na minha escolha de palavras. Eu sou muito direta. Mas isso não quer dizer que eu esteja sendo grossa. Isso de longe não é a minha intenção. Mas, às vezes, a gente faz alguns atos que a gente pratica, a gente espera sempre pelo melhor, pelo menos eu espero sempre, mas tem a questão da percepção. Então tem essa questão que como é que dizer, não é subjetiva, mas o outro ponto de vista, né? Porque assim, do jeito que eu tô falando agora com você, às vezes pela sua experiência, pelo que você passou, nossa, ela tá falando alto, Então eu queria saber como é que fica essa questão quando chega alguma demanda dessa nesse trabalho que você faz. Sim. Como é que a gente pode
como você está criando esse sistema, né, que você está, essa sua investigação do seu mestrado, como que você acha que a gente poderia fazer essa abordagem, esse ensinamento, essa lição para as pessoas, para a gente entender também, né? A gente tem que lembrar. Claro. Uma relação Que depende de duas pessoas. Existem diferenças também, né? De perfis, entre outras Sim. coisas. A primeira coisa que a gente tem sempre que garantir, inclusive quando a gente, nas experiências organizacionais de implantação das políticas de assédio, é explicar as diferenças entre um assédio moral e divergências do dia a dia. Isso é muito necessário, assim, porque existe os comportamentos e é sempre o que se caracteriza assédio, né? É a ocorrência ser frequente, ser intencional e ser inadequado há muito tempo, assim, e a intencionalidade da pessoa. E aí a gente primeiro explica ali essa diferença. Então, assim, a gente sobrecarregar você de trabalho é um problema, é um assédio moral, assim, porque eu não estou te dando possibilidade de entregar o que você precisa entregar. Mas uma cobrança de prazo, de meta do dia a dia, isso é comum, né? E a forma também como você cobra, claro, né? Isso a gente não vai entrar nisso. Mas essas divergências, elas são muito normais. E aí, como que a gente sana isso tudo? Com uma liderança, geralmente uma liderança não, né? Mas a liderança é que vai ser vetor disso, mas com pessoas alinhadas à estratégia que ela precisa ter. Então, muitas vezes, a gente, por exemplo, tem uma pessoa ali na área de gestão de pessoas que sabe exatamente ser conciliadora, que sabe fazer uma escuta. Então, vamos supor, quando alguém chega falando para mim, e não na ouvidoria, né? Mas chega falando para mim que teve um episódio com alguma liderança. Eu tento sempre investigar se isso está ocorrendo com outras pessoas também e já vou logo na pessoa. Falo, olha, o jeito que você está falando não está sendo legal para algumas pessoas. E aí eu dou esse feedback e vou observar se isso está acontecendo ainda. Né? Então, é sempre isso, a gente conseguir alinhar o modo de gestão e alinhar para as pessoas o que é o assédio moral e o que é uma prática comum. Né? Porque a linha é muito tênue entre assertividade, principalmente para nós mulheres. Né? Assim, nós mulheres e pessoas negras também, em posições de liderança, principalmente, tem um costume, essas pessoas realmente falam, olha, ela é muito nariz em pé, ela todo mundo que precisa se posicionar um pouquinho, sendo mulher, sendo negro, tem essa dificuldade. As pessoas torcem o nariz, as pessoas já vão logo achar que são pessoas que estão sendo grossas, né? Então, é realmente investigar o redor daquilo ali, né? E a empresa precisa estar muito alinhada mesmo. O que é o assédio, o que é uma prática comum do dia a dia, né? E eu ouso dizer que a minha assim, tentando justificar o injustificável, né? Mas por haver menos mulheres em cargos de liderança, eu acho que é muita questão não da capacidade das mulheres, ou até, sim, tem a questão de incentivo, mas quando nós assumimos, e aqui eu vou falar por experiência própria, uma posição de liderança, às vezes o questionamento é assim, por que tá ali? O que ela fez para merecer? É questionar a nossa capacidade. Eu fico aqui imaginando a senhora fazendo com propriedade nessa colocação da dificuldade quando a mulher atinge, portanto, aí um patamar mais elevado devido à sua capacidade. Evidentemente que há os questionamentos, né? Cada um faz uma perguntinha aqui, outra colar. Sim. Eu falo por conta própria, por ser negro, é 1000 vezes, né? Só que mais preconceito. Primeiro que é difícil chegar lá. Segundo, você tem que ter 10 vezes com maior capacidade para você também chegar a igualar, portanto, com as pessoas que não são negras. Onde eu pergunto também para o senhor, doutor Bruno, entrando mais principalmente na questão virtual, ou seja, aquelas covardias de mensagenzinhas para cá, sem a pessoa tentando não se identificar, mas minando realmente ali a capacidade do colega de trabalho para ver se pede arrego, ou para ver chorar, ou para ver suicidar, ou para ver pedir demissão. Enfim, diante dessa situação, qual o comprometimento de uma empresa quando isso está acontecendo? Ela é obrigada, de alguma forma, a cuidar daquele empregado que está passando por essa situação, com a sua saúde minada e correndo o risco até mesmo de prejudicar a empresa por conta de um ato, não que seja proposital, mas às vezes ali termina perdendo o seu time, distrai e acaba, portanto, cometendo um fato que compromete também a empresa. Como é que o senhor avalia isso? Bom, primeiro de tudo, a empresa ela tem o dever de fiscalização. Então, obviamente que se passar despercebido por ela, ela vai ser responsabilizada.
Então, via de regra, ela tem que criar um mecanismo de fiscalização para que não deixe se extrapolar o limite do aceitável. E o limite do aceitável, ele também tá ali numa linha muito tênue. Eu não posso ficar brincando muito com algumas situações. Vamos lá. Empresa, geralmente, e acredito que qualquer ouvinte que esteja presente aqui conosco vai imaginar a situação dentro do contexto dele, se ele trabalha num ambiente corporativo. Qualquer empresa, ela cria aqueles grupos de WhatsApp. E muitas das vezes também criam grupos em apartado. Tem uns grupos lá com os chefes, tem os grupos lá com o pessoal e tudo mais. E aí vamos supor, né, um exemplo, a pessoa criou ali um grupo e dentro desse grupo uma pessoa começa a ser retalhada. Por ser mulher, por ser negro, por ser uma mulher negra, por conta de uma característica dessa pessoa. Ela começa a ser retalhada. Se é uma pessoa mal afetiva. Exato. Isso acontece demais. Quando ela começa a ter contato com esse tipo de retaliação, acontece dela pegar, printar e mandar para a chefia. A primeira coisa que a empresa ela tem que pensar em fazer estou fazendo a minha fiscalização direito, porque se eu deixei chegar nesse ponto, é porque eu estou deixando que a equipe ela fuja do foco. Né? Então, a empresa ela tem que estar próxima da equipe, até certo ponto, assim, não para fins de criar ali um assédio, né? Não da empresa ficar assediando, não pode criar grupo assim assado, não. Mas ficar atenta aos comportamentos das pessoas. Porque você, como um líder, como um chefe dentro de uma equipe, você enxerga ali a equipe de 5 pessoas agindo de um jeito. Depois tem uma ovelhinha solta. Aí o líder, aquele a quem compete a gestão e a fiscalização, ele tem que olhar aquela ovelha solta e ele tem que acolher ela para dentro do grupo. Ou então pegar aquela ovelha e entender por que ela se distanciou daquele grupo. E aí vai a questão da observação. São questões práticas do dia a dia. E isso não tem como você só positivar dentro de uma lei ou de uma norma regulamentadora. Como a doutora Franci trouxe aí a criação de NR, a CLT é de 43, época de Getúlio Vargas, é muito distante, né, o tempo. E ela veio sofrendo diversas alterações. E vem outras normas esparsas para poder ajudar a regulamentar. Então, questões de insalubridade, vem a NR15, vem umas outras NRs ali para ajudar a trabalhar isso daí. Mas o comportamento dentro da empresa é o que vai pôr uma pá de cal no comportamento dos colaboradores, evitando esse tipo de comportamento agressivo para as pessoas. Antes de buscar a doutora Franci, deixa eu voltar com a doutora Carla. Doutora Carla, a senhora falou bem lá atrás a palavra sutileza, né? Nessas questões das quais nós, portanto, estamos abordando. Quer dizer, seria uma sutileza, tipo assim, igual um pisar de um elefante, uma empresa que, de certa forma, quando ela quer elogiar aquele preferido, aquela preferida dentro da empresa, reúne todo mundo, bate palmas, ou então manda uma mensagem para o coletivo da empresa e todo mundo lê que aquela pessoa está sendo devidamente elogiada. E quando ela não quer, de certa forma, tornar público um elogio, mas tem que elogiar por obrigação, então manda para o e-mail pessoal da pessoa, então cochicha no seu ouvido: parabéns, você merece todos esses aplausos. Quer dizer, essa sutileza, de alguma forma, ela existe e ela, de alguma forma, pode ser detectada e entrar, evidentemente, com providências cabíveis? Enquanto a gente conversava aqui sobre isso, me veio muito uma questão na cabeça que a doutora Franci novamente vai poder comentar mais. Eu tento encontrar justificativa na minha cabeça, não é justificativa no sentido de excusar a pessoa das responsabilidades do que ela faz, mas tentando encontrar o motivo pelo qual ela faz certas coisas que ela faz. E o motivo que eu encontro é uma insegurança e uma tentativa de reconquistar isso, de conquistar confiança por meio do reconhecimento dos colegas e fazer certas coisas em público e outras coisas no privado, por assim dizer. Então, às vezes, eu quero conquistar o respeito do meu chefe, o meu superior hierárquico. Ele fez um ato bem bacana, instituiu um projeto legal, vou fazer uma mega festa, mas às vezes o meu
o meu subalterno, a pessoa que responde a mim, faz um programa tão bom, um trabalho tão bem, e o que eu vou ganhar ressaltando ele? O que eu vou ganhar fazendo essa festa? Aquela pessoa que tem aquela autoestima abalada, eu acho que só pode ser isso. Ela não vai encontrar motivo. Acho que vem da maturidade e vem da experiência você entender que... Vou falar até aqui uma figura de linguagem. Que você acender a chama do outro não vai apagar a sua. Na verdade, quando você coloca duas velas juntas, próximas uma da outra, uma chama, ela influencia na outra para só brilhar mais. Então, eu acho que, além de tudo, do que já falamos da falta da educação, de que isso seja feito um programa educacional para que venha da base até o topo, mas também pessoal, né? É muito, eu acho que uma pessoa que é um bom profissional, a sua busca por excelência, ela não é só a busca por diplomas, por um título, mas também por você ser um bom profissional, você ter bons relacionamentos, você incentivar. Quando você incentiva o seu colega de trabalho, quando você incentiva alguém que é do seu setor, que é do seu grupo de amigos, que é da sua família, todo mundo prospera. E acho que falta essa educação mesmo, essa vontade de ser mais do que só aquilo. Não é um bom profissional, não é aquele apenas que entrega resultados, que entrega número, que rende muito. Às vezes tem até uma cena, eu de novo aqui puxando pro outro lado, mas tem uma cena daquele seriado Suits, que todo mundo adora, de advogados, que tem uma pessoa que tem que demitir uma pessoa da equipe. E aí esse diretor, essa pessoa que tem esse poder de decisão, ele fala, vamos demitir aquela pessoa porque ela tem... Os números dela são menores que os outros, rende menos. Aí vem uma pessoa que já está mais experiência e fala assim, mas observa como ela é importante na engrenagem daquele lugar. Ou perceba que quando aquela pessoa que está aqui, escreve muitas laudas, é ela que está do lado, precisa de uma água, quer um cafezinho, o que eu posso fazer por você? Então, não é uma questão objetiva de números, né? É uma questão subjetiva. E acredito que boas lideranças, boas gestões, elas tentam tirar isso dos seus funcionários, elas tentam passar essa sabedoria de que se um ganha, se tem uma pessoa que está ganhando, todo mundo ganha junto. E que não deve haver uma competição, mas sim um esforço coletivo para que aquela coletividade prospere. Doutora Franci, diante disso tudo que nós aqui abordamos, evidentemente que a pessoa que vem passando por isso, existem casos em que as pessoas buscam, portanto, o atendimento médico. E às vezes, na linguagem bem popular, são encostadas no INSS, ou seja, são afastadas e evidentemente ficam muito tempo e às vezes nem voltam mais para o trabalho devido à gravidade do seu problema, principalmente se for uma doença mental. Quer dizer, nessa condição, e tudo isso ela adquiriu naquele seu ambiente de trabalho, ela, através de um laudo, caso ela venha, portanto, a receber, nesse laudo pode trazer dados que ela pode, de alguma forma, avançar na justiça e buscar uma indenização, ou até mesmo buscar uma aposentadoria junto à Previdência, junto ao INSS? Perfeito. Eu vou primeiro falar uma questão jurídica, né, que eu não sei exatamente o número da lei, mas é a Lei do Emprega Mais Mulheres de 2022, que foi uma lei que instituiu, dentre várias coisas, instituiu que é responsabilidade das CIPAs nas empresas fazer esse combate ao assédio moral no trabalho. Então, não apenas instituindo ouvidorias em empresas que têm CIPA, que são empresas no mínimo com 50 colaboradores, né, ou 49, mas empresas que... elas também precisam fazer treinamentos com essas equipes. Então, isso aconteceu porque, a partir de 2022 também, o burnout começou a ser considerado acidente de trabalho.
Então, isso é uma responsabilização muito clara da empresa. E o burnout, ele está totalmente relacionado à incidência de assédio moral, porque é uma violência que mina e leva a pessoa ao limite dela. E hoje a gente abre CAT para burnout. Então, realmente é um problema institucional. Então, aí a gente precisa diferenciar um pouquinho a atuação do psicólogo organizacional, que é a minha profissão, né, para o psicólogo clínico. Hoje, por exemplo, eu estou aqui convidada pelo Mulheres de Voz, né, que é um coletivo de mulheres que hoje atuam não só para mulheres, né, mas são mulheres psicólogas que atuam hoje com um acolhimento especializado, então vai realmente encaminhar para um psicólogo que seja adequado naquela temática. Então a gente faz de vários outros cuidados com estudos também em várias áreas sociais. Então, por exemplo, elas conseguiriam fazer um trabalho de laudo e realmente consegue sim esse laudo, né? Então elas vão fazer um acompanhamento clínico, vão fazer diversos outros diagnósticos, né? Então vai sempre ser acompanhado através disso. Então o laudo ele é com o psicólogo clínico, então é muito difícil que o psicólogo da sua instituição atue, né, fazendo esse laudo para você. Ele vai atuar de outras formas para combater o assédio, e um psicólogo clínico que vai ali auxiliar e laudar. E realmente hoje é um problema assim gigante para as empresas, porque a gente está falando cada vez mais disso, né? E o psicólogo pode sim fazer esse laudo, né? Porque que vai auxiliar não só nas ações, mas também a fazer esse afastamento, né? Nessa mesma linha, doutor Bruno, quer dizer, evidentemente que a pessoa foi indenizada, vamos imaginar dessa forma, uma empresa pública, e a empresa pública tem que desembolsar, portanto, os recursos públicos para poder indenizar, portanto, ali aquela pessoa que, enfim, não voltou mais para o trabalho. É obrigação da empresa abrir uma sindicância para apurar como aquilo aconteceu e quem foi realmente o causador daquilo, para poder, evidentemente, repor o dinheiro da indenização, que é um dinheiro público, para aquele empregado que a justiça entendeu que merece realmente a indenização, mas saiu de um cofre público. Quer dizer, tem que justificar por que saiu. Quer dizer, e qual foi a causa que levou, portanto, àquela saída daquela pessoa? Foi isso. Então foi aqui. Tem como, no caso, o poder público mover uma ação e buscar de volta esse valor que foi destinado à indenização? Bom, isso aí depende muito, porque vai da responsabilização da empresa. Em alguns casos, essa indenização ela já é relativa à própria situação da pessoa. Então, eles não vão ficar buscando tanto a responsabilização da empresa para poder puxar a empresa e falar assim, agora você tem que pagar o erário, responsabilizar o erário por conta desse desembolso que eu estou fazendo aqui. A responsabilidade das empresas, assim... Mas elas não poderiam, pelo menos, assumir a responsabilidade? Bom, já que isso aconteceu, vamos agora ter políticas públicas mais contundentes para que isso não aconteça mais? Quando a empresa dá causa, né? Agora, é difícil de você imaginar um cenário de investigação para a empresa assim, realmente efetivo, para que você consiga identificar assim, poxa, a empresa deu causa àquilo. Porque, por mais que a empresa ela seja responsabilizada por conta daquela situação do empregado, muitas das vezes eles passam uma borracha ali, né? O poder público vai financiar, não vão investigar a empresa para saber se teve ou não, porque também vai ter que despender de outro gasto na investigação. Você disse que não tem, mas deveria ter? De certa forma, sim. A maioria dos casos que eu já vi é que a fiscalização para as empresas ela está dentro de uma bolha ainda. Ainda não se estourou. Não é a tradição nossa ainda, não é a cultura nossa ainda. Eu citaria um caso, não vou citar as partes, sim, mas um caso prático em que uma empresa X tinha diversos funcionários. Essa empresa começou, de certa forma, a ruir, né? Pediu recuperação judicial e tudo mais, mas ela começou a ruir por debaixo dos panos. Quando ela foi indenizar ou pagar algumas pessoas, ela privilegiou pessoas que tinham informações privilegiadas dentro da empresa. Grandes chefes, os grandes diretores da empresa, tinham uma posição de vantagem e nessa posição de vantagem eles tinham informações.
E aí essa informação, ela foi moeda de troca dentro da empresa. Isso acabou prejudicando empregados que estavam litigando na justiça para receber seus valores e facilitou para os diretores receberem valores. Em 2 casos, de dois diretores, conseguiram indenizar. Mas em um específico, e isso foi interessante porque foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo na prática, eu não imaginei que isso poderia acontecer. Em um caso específico, que inclusive foi o escritório que estava patrocinando, o empregado, ele era prestador de serviço, PJ e empregado, requerendo o reconhecimento da relação de emprego, chamou a atenção da juíza, que ela acendeu, ela não acendeu uma lâmpada, acendeu um holofote. Eram 3 juízes da vara do trabalho. Os 3 começaram a estudar o caso. Mas assim, a sentença veio de um jeito que foi até imoral, o jeito que ela veio. Porque não tinha para onde correr. Realmente houve uma fiscalização. O Ministério Público, de certa forma, também balançou nessa situação, chamou o Ministério Público, falou, manifeste-se, por gentileza, que assim digo faça isso. Então houve essa fiscalização e aí o poder público agiu de uma forma mais contundente. Só que assim precisa alguém de um alto escalão passar por uma situação dessa para acender essa luz, e os pequenos ali, sim, aqueles que estão ali embaixo, eles têm essa vez, essa voz. O holofote não pode dar um pouquinho de luz ali para eles, entendeu? Mas aí vai do grupo também, né? O grupo dos diretores tinham informação privilegiada que prejudicaria a empresa. Os outros não tinham isso. Então acaba que você tem, a relação era horizontal, mas acabou ficando vertical, né? Aquelas pessoas que tinham informações privilegiadas acabaram ficando acima dos empregados, e isso aí gerou um estardalhaço dentro do Poder Judiciário, especializado na área do trabalho, e aí começaram a investigação. Então, basicamente é isso. É quando estoura essa bolha, aí começam as investigações. Fica um pouco mais forte isso daí. Doutora Carla, a questão avançando um pouco mais agora na questão do assédio sexual também no local de trabalho. Aquela velha história, né? É fácil caracterizar a pessoa que está sendo assediada, caracterizar que ela, de alguma forma, ela está ali sob a observação de outras intenções, com determinados tipos de elogios, como já foi dito até mesmo aqui no início, de repente vem ali uma caixinha de bombom, daqui a pouco entra na rede social da pessoa, olha, você realmente está muito bonita, né, com esse vestido, como a senhora muito bem pontuou, quer dizer, quando vem essas imagens nas redes sociais ali, pode de alguma forma aquelas imagens se tornarem provas para uma futura ação, caso a pessoa venha entender que ela está sofrendo assédio sexual? Com certeza. Tudo que você puder usar de prova documental, ou seja, que é um documento, que não é uma prova oral, seja foto, vídeo, gravação. Inclusive, vou dar uma informação para os nossos ouvintes, que você pode, sim, gravar as coisas que acontecem no seu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sempre que me reúno com um funcionário fulano, eu entro na sala dele e ele fala coisas bastante desagradáveis. Eu posso, sim, gravar. Posso criar esse tipo de prova sem ter que avisar ninguém, sem precisar da autorização de ninguém. Questão de imagem, eu também posso, sem autorização de ninguém, a não ser que, óbvio, seu trabalho tem uma questão muito própria, individual, de sigilo, de informações, coisas que, enfim, inerente de alguns ramos e profissões. No entanto, de modo geral, não é proibido. É proibido você veicular você tornar isso público, mas você criar esse tipo de prova para um uso em eventual ação trabalhista é super possível, inclusive incentivo, encorajo, né, quando possível. Mesmo assim é muito difícil. E como o doutor Bruno comentou no começo do nosso debate, a nossa prova testemunhal ela deve ser para corroborar as provas que a gente já colocou na nossa petição, né, nossa narrativa, a nossa tese, a nossa história. As provas têm que corroborar com a nossa história e a testemunha apenas mais uma comprovação. Mas é muito difícil, porque foi o que eu disse mais cedo. Muitas vezes a pessoa que pratica
ela sabe que ela está praticando. E se ela está num ambiente empresarial, ela deve ter um pouquinho de noção. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo para esconder aquele ato. Eu vou falar isso, mas vou falar, por exemplo, na porta do banheiro. Por que eu falo na porta do banheiro? Porque a pessoa não está com o celular. Não tem como ela estar com o celular. Eu vou falar por algum lugar, algum meio de comunicação, vou falar em tal ambiente. A pessoa sabe o que está fazendo. Por isso que é muito difícil de criar prova. É muito difícil. O que eu gostaria de falar, outro aspecto da questão da prova, que não foi dito antes, eu estava até anotando aqui, que é o seguinte: a gente está falando o tempo todo na prova para corroborar, para servir de base para um procedimento trabalhista pela visão do reclamante. Mas, por exemplo, nesse caso que a gente está usando como base para a nossa discussão hoje, dessa frentista lá do TRT4, ou seja, lá no Rio Grande do Sul, o que acontece é, do mesmo jeito que você cobra isso de uma pessoa que está sofrendo, de um reclamante, de um trabalhador, você pode cobrar isso de uma testemunha da empresa. Por que a empresa não coloca câmeras, então? Se ela sabe que pode acontecer, principalmente nesse caso aqui, a gente ainda não entrou nesse debate, eu acho que quando entrarmos vai esquentar aqui, que é a questão de trabalho com o público. A gente está falando de órgãos públicos na maior parte dos casos aqui, ou numa empresa fechada, mas uma empresa que atende público, atendimento com público é problemático demais. Esse caso, uma frentista, além de mexer com um trabalho que é periculoso, que provavelmente, como é frentista, mexe nas bombas de gasolina. Se ela trabalhasse no caixa, mexe com o dinheiro. Então, há também a obrigação da empresa de vigilância, de salvaguarda daquele trabalhador que está ali. Né? Então, tudo que a gente está falando também pode ser usado pela empresa. E mais... E se, por exemplo, há uma câmera, no caso essa frentista tem uma câmera aqui que pegou o ocorrido, mas quem é que administra essa câmera? A empresa. Eu estou ajuizando uma ação contra a empresa provavelmente não vai me ceder aquelas gravações claro. Pronto, né? Sem um pedido. O importante é fazer um pedido formal e comunicar ao advogado que assumir a sua causa que há aquela câmera, apontar e pedir para que para que tenha acesso a essas imagens. Então eu acho minha intenção de informar os nossos ouvintes, acho importante comentar. Tem o outro lado também, né, doutora Franci, ou seja, a comunicação falsa. Ou seja, de repente alguém quer prejudicar alguém e começa, portanto, a inventar. Vamos colocar dessa forma. E a pessoa do outro lado, inocente, não está sabendo de nada do que está acontecendo, mas está sofrendo um verdadeiro bombardeio. Sim. E quando estoura a situação, ela se vê ali numa condição de o que eu fiz? E aí, doutora, como é que a pessoa ela tem como perceber que a inveja, a maldade, o olhar cruel que quer lhe destruir, está ali lhe rondando, sim, às vezes até mesmo com ações positivas, educadas, mas que no fundo, o objetivo de quem está perpetuando aquilo é justamente vê-la fora ou da empresa ou então prejudicada. Sim. Primeiro, é muito aquilo que eu trouxe quando eu falei do assédio moral vertical, né? Que ocorre mesmo o tráfego de influência. Esse tráfego de influência ele é fácil de ser detectado quando você percebe que, às vezes, a percepção de uma pessoa que você não tem contato sobre você mudou. Então, você já começa a investigar, né? E é muito difícil, porque, como eu trouxe antes, assim, é uma nuance que é aquilo, você começa ali duvidando de você mesmo, assim, você não tem certeza do que está acontecendo, né? Então, para que você perceba logo de cara, é ficar muito atento a isso, assim, se alguém vem com uma opinião muito formada sobre você e não tem contato nenhum com você, então isso pode estar acontecendo, né? Então pode estar ocorrendo essas fofocas, entre outras coisas. Mas o que eu mais salvo, assim, de uma forma muito objetiva, que eu acho que todo colaborador deveria ter isso em mente, é que dentro de uma instituição a gente está pautado dentro de regras organizacionais. Então, muitas vezes, inclusive até na própria nota técnica do Conselho Federal de Psicologia sobre atuação em casos de assédio moral e sexual, a gente fala muito ali, o assédio moral
isso aqui é uma divergência comum e aqui se torna assédio moral. O assédio sexual é um pouco diferente, né? Nem todo investimento ali nas pessoas vão ser assédio sexual. Em alguns momentos, pode ser sim um investimento romântico, quando tem ali uma reciprocidade, vamos dizer assim. Mas é o que eu digo, a maioria das empresas tem essa questão de conflito de interesse, conflito ético, proíbe relacionamento, que é para não dar brecha mesmo para isso, porque é muito difícil você conseguir realmente determinar isso. E muito difícil também que uma pessoa seja obrigada a entender que você estava dando uma cantada só porque você tem interesse romântico nela necessariamente. Então, é o que eu falo, assim, as empresas elas não proíbem por nada, é porque realmente não deve ocorrer. E as empresas que permitem que isso ocorra, é muito comum que vai lá, chama as pessoas que estão envolvidas ali para poder ter uma conversa sobre isso. Isso é comum de acontecer e realmente determinar como que essa relação vai se ocorrer. Mas as empresas que permitem, elas têm que saber que elas vão se responsabilizar também para quando o caso for de assédio sexual, quando isso vira a ser um problema ali. Então, é o que eu falo, assim, tem uma questão muito ética, uma conduta que as empresas têm que ter em mente e determinar isso ali internamente, né? Assédio sexual no local de trabalho, né, doutor Bruno, quer dizer, é caracterizado de cima para baixo? De novo, né, a mesma pergunta. Ou entre os empregados, isso também pode ficar caracterizado? Das duas formas, inclusive colocando o ponto que a doutora Carla fez, né? Atendimento ao público sempre acontece, né? No caso da frentista, isso aí foi bem claro. Não tem bem uma posição em que a pessoa está. Ela só enxerga a oportunidade e ela vai lá e faz. E a punição, aí partindo para o âmbito já punitivo, para isso, envolvendo a empresa, a pessoa que é o ofensor, a vítima, que ela vai se sentir punida dependendo da situação, porque se nada for feito, ela é quem vai ser a única pessoa a sair perdendo ali, né? Então, quando você vai para o aspecto punitivo, aí vem a parte do poder público. Que fiscalização que o poder público também faz em relação a isso daí? Quais são as políticas públicas que são aplicadas pelo poder público para evitar esse tipo de situação? Porque, vez ou outra, você encontra alguém que comete esse tipo de delito, vira e fala assim, não, eu tenho problemas psicológicos. Ele tenta ali, de alguma forma, colocar, transformar o dolo dele, de fazer mesmo o mal, e aí coloca como se fosse uma questão ali, ou com um grau de culpa, ou que tenha uma situação ali que o abone em determinada situação. Então, o poder público, além da empresa ter esse dever de fiscalização, que ela também tem ferramentas inúmeras para poder fazer isso daí, mas o poder público ele também tem que agir nesse sentido, tentando tratar e tentando evitar essa situação. A gente fala muito, quando vê temas como esses aqui, um tratamento no pós, né? Mas o pré ele é muito importante antes de acontecer, porque assim, a legislação ela é criada por quê? Porque o costume demonstra que o poder público ele tem que agir. E ainda mais aqui no Brasil, que o nosso sistema legislativo, em tese, em via de regra, ele é o civil law. Então, a gente tem a positivação ali, a escrita da lei para poder criar o sistema racional de controle de conduta. Mas, por vezes, a gente também tem o costume integrando as decisões judiciais. Vamos lá, em determinada região do norte, nordeste, do sul, sudeste, você identifica comportamentos diferentes. E aí o governo ele tem que ter as ferramentas, obviamente, ele tem que ter as ferramentas próprias para identificar isso daí, mas ele identifica e ele cria as políticas públicas de acordo com o costume da área. O costume daqui de Brasília é diferente do costume de Minas, que pode ser diferente do costume do norte e do nordeste. Você vai para o Pará é uma coisa, atravessa a fronteira de uma cidade para outra, tem cidade lá que você não anda nem de capacete, com moto. Então, assim, você tem diferenças culturais muito grandes dentro do Brasil. Não dá para você tornar tão objetivo algo que é muito subjetivo. Vocês estão falando muito na questão trabalhista, doutora Carla, e evidentemente a gente tinha que falar e tem que falar. Mas numa situação como essa, né, do assédio sexual principalmente, a pessoa se sentindo de alguma forma agredida,
ela pode, de certa forma, já avançar direto para uma delegacia de polícia e ali fazer um BO, para que, de alguma forma, este caso não fique apenas restrito ali ao local de trabalho? Com certeza. Inclusive, o boletim de ocorrência é uma das provas que você pode instruir uma eventual reclamação trabalhista. Agora, a gente vai cair na mesma questão de provas. É importante que tenha alguma coisa para corroborar. Eu gostaria de comentar que o nosso poder policial, ele também atua no déficit, né? Então ele tem pouco pessoal, é uma questão que demora para se desenrolar. Então, você vai ter uma resposta trabalhista civil muito mais rápida do que a criminal final, por assim dizer, né? Se não for um caso que seja muito midiático, as coisas vão demorar aí anos para você ter um desfecho criminal. A questão mais na parte civilista, trabalhista, ela vai mais rápido. Mas uma coisa que eu queria comentar sobre a fala do Dr. Bruno é que, bem como ele falou, o nosso sistema é o Civil Law. Então, ele basicamente, como é que funciona? O legislativo, ele legisla. É ele que cria as leis. O executivo e o judiciário, então, ele aplica aquelas leis. Só que até um costume, até um fato, até uma questão, um hábito, um costume da população chame a atenção para virar um projeto de lei, até que a lei seja aprovada e passa no plenário, e passa para cá e passa para lá, é normal que as decisões judiciais no país inovem nessa questão. Então, é o que a gente fala que é o poder, eu esqueci, agora me faltou a palavra, mas quando o judiciário, ele abarca ali um poder que, na verdade, não é dele, que é o de legislar, que é do legislativo. Isso. A atribuição típica do legislativo. Isso. Mas é importante, apesar de haver críticas e tem correntes doutrinárias enfim, de opiniões que são a favor e contra, mas um fato é que essa questão do judiciário legislar, e que, na verdade, no meu ponto de vista, por muitas vezes, ele tem essa necessidade mesmo de inovar, de ir aonde a lei ainda não conseguiu chegar, aonde as pessoas não conseguiram abarcar, para mudar a nossa cultura. Então, sim, começa justamente como o Dr. Bruno falou, é um costume que ele vai ser judicializado, depois de tanto ele virar um problema, aí chega aqui no STF, chama a atenção e, por vezes, vira um projeto de lei, ou então alguma decisão, né, com caráter vinculativo, né? Perfeito. Bom, vamos fazer o seguinte, eu ainda tenho 12 minutos de programa, então vamos fazer o seguinte, começo com a senhora, doutora Francine, 3 minutos e meio, para a senhora deixar ela sentada aqui no debate, o que a senhora gostaria que ficasse, que não foi ainda perguntado. Perfeito. Então, a oportunidade para a senhora, por favor. Bom, primeiro, o que eu gosto mais de falar sobre assédio moral é que a gente precisa entender que a gente constrói qualquer política de empresa, seja no serviço público ou privado, em cima de uma lógica capitalista, ou seja, a gente está construindo qualquer base em cima de desigualdades, que é o que sustenta. Então, a gente precisa, o psicólogo necessariamente, ele precisa sempre estar completamente letrado de gênero, classe, raça, entender todas essas minúcias e compreender que, que a partir do momento que elas existem, elas vão se repetir necessariamente dentro das organizações. Então, a gente precisa sempre se minar disso. E aí, dentro disso, o assédio moral, ele surge ali numa possibilidade de controle de poder mesmo. Então, é benéfico, até certo ponto, ele existir para a empresa. Então, a gente já tem que partir também dessa lógica, né? É benéfico para a gente ter lideranças autoritárias, mas ele traz perdas, inclusive financeiras, quando ele aumenta a rotatividade, quando ele traz um afastamento, quando ele traz uma denúncia para dentro da instituição. Então, é benéfico que a gente faça esse combate, entender que o processo de assédio, ele atualmente, né, no contexto brasileiro, ele é uma prática
quase que comum. Quando a gente vem aqui falar, inclusive, ali, o que é caracterizado um assédio moral? Coisas que a gente nem imagina. E muitas pessoas provavelmente escutou a gente falando ali no começo, falou, nossa, isso aconteceu comigo a vida inteira, ou então, nossa, fiz isso a vida inteira, né? Então, é compreender esse tipo de situação e entender principalmente as consequências. Então, a gente vai falar aí de consequências psíquicas, então a gente vai falar de ansiedade generalizada, a gente vai falar de quadros depressivos, a gente vai falar de uma pessoa que nunca mais vai conseguir ser a mesma em termos profissionais, porque ela vai realmente duvidar da capacidade dela. Então, a gente fala assim, a gente fala de síndrome de burnout, que hoje é considerado um acidente de trabalho. A gente fala disso, mas a gente também vai falar aí de perdas que a empresa vai ter. Então, a empresa vai gastar dinheiro, sim. A empresa não vai ter ninguém que para ali. A empresa vai ter um clima hostil. A empresa vai ter um estigma perante a sociedade também. Então, o combate, ele é um projeto, sabe? Eu nunca falo porque eu tenho essa experiência teórica do assédio, mas eu também tenho a experiência na prática mesmo, por conta da minha prática profissional. É entender como um projeto mesmo. A gente não está só ali colocando um documento regulamentador. Ele tem vários aspectos, que é onde entra a atuação do psicólogo, né? O que um psicólogo organizacional pode fazer? Ele trabalha ali, não só nessa pregação de cultura. Quando a gente fala dessa cultura que a gente tem que promover, a gente está falando que a gente tem ferramentas mesmo, a gente tem testes, escalas que a gente aplica no contexto organizacional para saber se está ocorrendo assédio moral ali dentro. Então, a gente tem o que fazer, né? A gente tem também ferramentas onde a gente consegue entender o que são ali os tetos de vidro, que é onde uma pessoa negra conseguiu ou não chegar dentro da instituição. Então, tem como a gente ser vigilante, a gente tem material para isso, né? E aí a gente fala também de treinamentos, a gente fala de um acolhimento de qualidade, a gente fala de encaminhamento. Então, é onde, principalmente, eu trouxe ali a diferenciação entre um psicólogo organizacional, falei do Mulheres de Vozes, né, que é o nosso coletivo. O Mulheres de Vozes, por exemplo, é onde a pessoa consegue um acolhimento psicológico, de fato, né? A pessoa consegue ser ali, ter uma qualidade mesmo de um atendimento. E o psicólogo, quando ele está dentro de uma instituição, ele tem que saber que ele não vai ser psicólogo de ninguém que está ali. Ele vai encaminhar para alguém que consiga fazer isso, né? Porque a sua relação com a pessoa é outra, é uma relação laboral, né? Então, é completamente diferente. Então, a gente entra ali nessa atuação de uma forma bem complexa, que vai atuar dentro de cultura organizacional, treinamentos, vai atuar em diversas outras coisas que vão promover esse bem-estar do colaborador. Perfeito. Vamos também com o senhor, doutor Bruno? Também uns 3, 4 minutos, fique à vontade para deixar sentado no programa o que o senhor deseja ser importante. Sim. Para mim é só mesmo que eu acho importante frisar o comportamento das pessoas preventivamente, não só enxergando aquela situação já num estado de calamidade, mas enxergar preventivamente, né? As pessoas as pessoas que têm menos experiência, as pessoas que são mais novas, ou as pessoas também mais velhas, que já estão ali, mais velhas é feio, né? As pessoas mais experientes, que já estão há mais tempo no mercado de trabalho, estão ali para quase finalizar o seu tempo de serviço, se aposentar, e se deparam com alguns comentários maldosos até dos mais novos que estão chegando, falam que está aqui há tanto tempo, já chegou a hora de sair. Então você tem todos esses aspectos e também lembrar, né, alertar as pessoas. Eu vou falar aqui de forma bem objetiva. Tem alguns aspectos que aí eu não preciso nem partir muito para os termos técnicos, mas você tem a visão da pessoa de fora para dentro e de dentro para fora. E o assédio, ele acontece nesses dois âmbitos. Se a pessoa se enxerga diminuída, enxerga que dentro dela, né, no contexto em que ela está se encontrando, se ela se enxerga diminuída de certa forma, olhar os atos que são cometidos de fora, isso daí pode implicar também em um comportamento que deve levar ela a denunciar. Da mesma forma que aquele comportamento que é tido de fora para dentro, é o comportamento de um superior hierárquico com ela, que acaba espalhando uma situação ou colocando ela numa situação vexatória ali para criar a visão de outras pessoas sobre ela, isso aí, tecnicamente falando.
Temos a visão da honra subjetiva, que é aquilo que a pessoa acha de si mesma em determinada situação, e a questão da honra objetiva, que também é afetada, que é o que os outros acham de mim dentro daquele contexto do trabalho. Então, acredito eu que se as pessoas começarem a observar mais o que elas pensam de si e o que as outras pessoas pensam delas, e começarem a também, a partir do momento que o comportamento externo influencia elas no comportamento interno, se elas começarem a se perceber, isso daí vai facilitar e muito a criação de qualquer política pública de prevenção a qualquer tipo de assédio dentro do trabalho. Que o assédio ele vai levar a uma verba indenizatória, o dano moral. O dano moral, pelo menos dentro da Justiça do Trabalho, ainda está sendo bem trabalhado, mas assim, é um grande mistério para os advogados. Acredito eu que até para os juízes é muito difícil, porque você tem que comprovar aquilo, né? Você tem que comprovar e tem que fugir muito daquele negócio vou denunciar aqui porque vai que cola. Se colar, colou, pegar, pegou, se não, tô bem, tô tranquilo. E aí, se essa denúncia também, ela não for para frear esse tipo de conduta, se for só para uma perseguição contra um empregador que não está pagando meu salário, vou lá e vou retalhá-lo de certa forma, porque eu descobri que o Ministério Público do Trabalho pode me ajudar. Se as pessoas utilizam dessas ferramentas com a má fé, isso também tem que ser observado, né? Doutora Carla, vamos também com uns 4 minutos aí, fique à vontade. Vamos lá. O que eu queria deixar aqui um recado, né, depois de tanta conversa, tanto assunto bacana, é que, como dissemos, estamos navegando por águas novas. Então, não tenha medo. Eu sei que dá medo, eu sei que parece que toda a máquina empresarial ou governamental está contra você, que você está nadando contra uma corrente que é muito forte contra você, mas persevere, seja forte, abra o caminho. Depois de você vai passar muita gente e você pode estar fazendo bem para um número de pessoas que vem depois de você incalculável. Tanto que a gente consegue perceber em casos emblemáticos de assédio sexual, inclusive, por exemplo, daquele João de Deus, que era uma pessoa que praticava curas, né, espíritas, aqui perto. Inclusive, já fui lá, já frequentei o João de Deus em Abadiânia. Inclusive, era incrível. Mas como foi difícil para chegar onde chegou. Quantas pessoas tentaram, quantas pessoas não conseguiram, até que esse caso tivesse a visibilidade que ele deveria ter. Quantas pessoas que depois que essas primeiras... Sim, é como entrar numa mata nova. Tem muito... É sacrificante, é exaustivo, é cansativo, emocionalmente, fisicamente. É uma luta que você se sente sozinha, mas você não está. Eu tenho que lembrar, eu gosto de lembrar para quem está nos ouvindo, que se você está passando por isso, você não está sozinha. Busque acolhimento, busque os profissionais adequados. Se você ainda não tem coragem de ajuizar uma ação, ainda não está preparado para falar com um advogado, entre em contato com um psicólogo, com um psiquiatra, converse com seus amigos. Busque acolhimento, busque um lugar seguro. Busque um espaço onde você possa entender, que você possa digerir aquilo. Eu acho que isso é o mais importante, é a gente se preocupar como que aquela pessoa tá sentindo, né? Você fazer aquele acolhimento. Só quem passa por isso sabe a dor que é. Como a doutora Franci disse, chega a ser uma dor incapacitante. E quem sofre assédio, e quem sofre de uma síndrome de burnout, que inclusive foi considerada, muito bem colocado, um acidente de trabalho, não é uma doença visível. Não é um braço que você quebra, que você está com gesso. Não é uma febre que você tem um termômetro e você tira, que tem esse parâmetro tão fácil de você constatar. Não é fácil você constatar. Então, como você não tem escrito na sua testa, estou com problemas, é muito difícil das pessoas aceitarem também.
além de todo o estigma que a gente sabe que os pacientes psiquiátricos, né, sofrem. A pessoa acha que sofrer depressão é uma fraqueza ou às vezes até um desvio de caráter. Não, gente, é uma doença. E mata, né? E mata muita gente. Eu lembro que, inclusive, na época da pandemia, eu tenho muitos amigos médicos e eles preocupados, né, com como é que vai ser e tudo mais. E eu preocupada, minha preocupação foi essa. Minha preocupação para todos era o seguinte: essa questão da gente se isolar, como é que vai ser depois? Quantas pessoas vão ficar doentes e a gente não vai ver? Porque não é um teste de farmácia que vai atestar. Quantas pessoas esse isolamento não fez mal? Quantas pessoas que precisavam de ajuda a gente não conseguiu ajudar de outras formas, né? Então, o que eu quero deixar é isso. Seja forte, procure uma pessoa que te escute, que te acolha e que lute a sua luta, que compre a sua batalha e que siga. Tá? Existimos, estamos aqui. Contem conosco. Perfeito. Bom, vamos lá para as considerações finais, um minutinho. Agradeço muito a senhora, doutora Franci, pela atenção, a gentileza de ter aceito o nosso convite, de estar conosco e brilhantemente participando aqui do nosso debate. Obrigada, Foi um prazer viu? muito grande. A senhora tem um minutinho para... Eu quero só agradecer mesmo o debate em si, né? Não é nem agradecer apenas o convite, agradecer o debate. O assédio moral é um tema muito relevante, assim. Eu sou apaixonada por estudar assédio moral, porque a gente acaba entrando em relações de poder, né? E o quanto é necessário, assim, como eu disse, são estudos muito recentes, onde a gente começou a debater isso, e quanto mais a gente fala, quanto mais a gente divulga, mais as pessoas ficam conscientes, mais as pessoas, e menos pessoas sofrem com isso, né? A gente tem menos consequências. Então, parabéns aí por promover esse debate, parabéns aos meus colegas também que estão aqui hoje. Agradecer novamente também ao coletivo Mulheres de Voz, que fizeram essa ponte, hoje fazendo parte do coletivo também, que são mulheres incríveis, né? Um minuto. Considera mais um minutinho. Como é que funciona o coletivo de voz? Então, são Mulheres de Voz que chama o coletivo. Mulheres de Voz. Isso. Tá. São mulheres. Hoje a gente trabalha com uma clínica que é um formato um pouco diferente, assim, do que geralmente faz, que você chega num psicólogo específico. A gente tem um acolhimento, né, prévio. Então, nesse acolhimento, a gente faz uma triagem, né? Então, a gente vai ali ver questões de valores que aquela pessoa pode pagar, a gente vai ver o direcionamento, qual é a demanda daquela pessoa, o que mais está sendo a dor ali naquele momento, e dentro disso a gente vai encaminhar para uma das psicólogas que mais consegue atender aquele caso, né? Então a gente já chega ali com um perfil traçado e aí as chances de evasão de terapia é ainda maior, e fora o fato também de que são mulheres que estão sempre ali juntas e unidas para debater e estudar questões de classe, raça, gênero, e assim, a atuação em psicologia precisa de ter esse olhar, né? Assim, é impossível a gente achar que o mundo não é político, né? Então a gente precisa entender isso. Então, a gente está sempre promovendo esse tipo de estudo, grupos de estudo, intervisões. Então, a gente debate os casos entre si, o que promove uma terapia de melhor qualidade, né? Então, parabéns. Obrigada, Parabéns. viu? Doutor Bruno, também as considerações finais, um minuto, e agradecendo muito ao senhor pela gentileza e atenção conosco. E é evidente que, como também para a doutora França, para o senhor também, como também para a doutora Carla, o convite é permanente, tá bem? Para estarmos sempre aqui realizando esses debates. É muito bom, assim, eu acho que engrandece muito até as pessoas que escutam de fora, engrandece a gente que participa de um debate, porque sempre complementa um pouquinho nossa visão, nosso pensamento. Eu posso ter uma visão assim... Eu tinha, na verdade, uma visão quando eu entrei no debate e em algumas horas, algumas coisas complementaram a minha visão ou modificaram de uma forma positiva. Então, eu agradeço muito às colegas, agradeço ao senhor também pelas perguntas muito bem elaboradas, facilitaram porque a gente construísse ideias mais bacanas de serem transmitidas, a forma de ser transmitida também, e agradecer também à Rádio Justiça por ter proporcionado isso daí para a gente. Tá muito bem. Doutora Carla, vamos lá também, um minutinho. Muito obrigado também pela gentileza de ter comparecido aqui nesse nosso debate. Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer o convite da Ana Carolina Laurindo, da recepção do senhor Walter. Muito obrigada. Nosso debate realmente, como o doutor Bruno falou, foi engrandecedor. Eu entrei de uma forma e com certeza estou saindo de outra. Agradeço pelo espaço de fala, a oportunidade de conscientizar
Ainda que atinja uma pessoa, que essa pessoa, eu tenho certeza que a gente fez muito por ela, que a gente mudou a vida dela. Então, agradeço de novo o convite. Sempre que houver oportunidade, estarei presente. A oportunidade está sempre presente. Tá bom, doutora Carla? Muito obrigado à senhora. Muito obrigado, doutora França. Muito obrigado também, doutor Bruno. Muito obrigado especialmente a você, sintonizado conosco, nos acompanhando, tanto pela emissora, o rádio, a 104,7, como também pelo YouTube e ainda pela nossa TV aberta, o canal 1.3. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Sou Walter Lima, fiz a condução do debate, que teve a produção da Ana Carolina Laurindo, trabalhos técnicos do Washington Rodrigues e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelin. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.